Amém, amados? Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Estou muito feliz em estar aqui com essa amada igreja, povo bonito, cheiroso do Senhor Jesus, né? Não é todo lugar que você vai que tem uma caneca dessa, não, é só aqui, o povo bonito demais da conta. Quero parabenizar todos vocês por esses 13 anos, né? Que bênção, 13 anos, por incrível que pareça, agora em julho nós vamos completar ali em Garça, pastor, 10 anos também de Past Church, uma bênção, né? E Deus tem nos abençoado, apesar de nós, apesar da gente tentar atrapalhar bastante o Evangelho, Deus ainda tem misericórdia de nós e continua fazendo a obra dele, não por causa de nós, né? Mas apesar de nós, Deus, Ele tem colocado as mãos sobre as nossas vidas. Então, trago um abraço aqui da nossa Past Church Garça, todo carinho, todo amor, vocês fazem parte da nossa história, e eu acredito que nós fazemos parte da história de cada um de vocês. Obrigado, pastor Alexandre, pastora Renata, ao Davizinho, né, que está lá pulando igual o periquito na areia quente, está uma bênção. Que Deus continue abençoando todos vocês, pastores dessa igreja, líderes tão poderosos, tão abençoados, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Então, para mim é uma honra muito grande poder estar aqui nesse ano do sobrenatural de Deus. Esse ano a nossa igreja está trabalhando muito sobre esse tema do sobrenatural, e eu acredito que Deus tem tido misericórdia de nós e tem operado milagres e maravilhas. Até aqui o Senhor nos ajudou e nos abençoou. E eu sou grato a Deus porque a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. E é por causa da misericórdia que você está aqui esta noite. Porque a misericórdia se renovou sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, está dando oportunidade para você viver mais um dia. Glória a Deus por isso. E aí a misericórdia de Deus se renova, o sol começa a brilhar novamente, e você entende a graça de Deus que está sobre a sua vida, e aí você coloca na sua agenda o período de adoração e louvor ao nosso grande, eterno e poderoso Deus. Então, glórias a Deus por você estar aqui. Eu tenho certeza que você veio aqui esta noite porque foi tocado pelo Espírito Santo. Ninguém normal sai da sua casa para vir num culto de crente. Pessoas normais não fazem isso, pessoas normais estão vendo televisão, né? Por que não é normal, pastor? Porque nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Em algum momento lá da sua vida, durante o dia de hoje, durante toda a sua vida, e hoje você ouviu o Espírito Santo, e ele convenceu você de estar aqui. Então, pode ter certeza que fora Deus quem trouxe você aqui para ouvir a palavra dele, ter um momento de adoração e de louvor. Depois de um louvor tão bonito desse, que nós fomos levados até o terceiro céu, e não dá vontade de descer, aí Deus vira a chave, pela misericórdia dele, ele ainda fala conosco. Porque o culto não é para nós, né, Tiagão? Se o culto fosse para nós, nós estaríamos falando aqui desde o momento em que iniciamos esse culto. Mas esse culto é para Deus. Então, os louvores são para o nosso eterno e adorado Deus. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que a gente vem para adorar, para exaltar, e ainda Ele fala conosco. Pela misericórdia dEle, ainda Ele fala conosco, Ele nos entusiasma, Ele dá oportunidade de você viver mais um dia, e eu acredito mais uma semana, e eu quero profetizar muitos anos sobre a sua vida, para que você continue sendo esse exemplo de fé, esperança e amor nessa cidade, não apenas por mais 13 anos, mas por muitos e muitos anos, para a glória, honra e louvor do nosso Deus. Eu gostaria de convidar você a dar uma forte salva de palmas para Jesus, porque Ele é merecedor de toda a glória, de todo o tempo
e de toda adoração. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmos de número 37. Eu tenho caminhado há algum tempo sobre essa palavra, e Deus tem falado tão forte conosco a respeito que nós devemos entregar e confiar no Senhor Jesus, para que a gente possa ver os milagres de Deus. Porque Deus, Ele tem operado milagres, pastor, todos os dias em nossas vidas, mas muitas vezes nós somos tão ingratos e nós não conseguimos ver os milagres que Deus tem operado em nossas vidas. Então eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia ou ligasse, né? Você pode ligar aí também, e eu vou ler o versículo 5 e o versículo 6, para que realmente Deus, pela graça e misericórdia dEle, possa ministrar os nossos corações em nome de Jesus. Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor, versículo 5, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair, versículo 6, a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Obrigado, Deus, pela tua palavra, tão poderosa. São pepitas de ouro para os nossos corações. Com o nosso discernimento humano, não temos condições de discernir a altura, nem a profundidade, nem a largura dessa palavra, a não ser que o Senhor fale conosco, porque nós somos tão frágeis, fracos. A tua palavra diz, nus e necessitados, mas o Senhor se agradou de nós. Então, Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa abrir agora os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos ouvir a tua voz. Que o Senhor, meu Deus, possa abrir o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos, meu Deus, entender aquilo que tu queres para as nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que o Senhor pode. Sabemos que o Senhor pode operar milagres em nossas vidas aqui esta noite. O Senhor pode curar, o Senhor pode levantar o abatido, o Senhor pode colocar em pé o cansado. Eu sei que o Senhor pode nos livrar da morte, porque tu és aquele que tem a chave da vida e da morte em suas mãos. E nesta noite, Pai, eu quero declarar vida sobre nós, e vida com abundância. Então, Pai, fale conosco através desses poucos minutos que temos, e que o Senhor possa ser, ó Deus, ter toda a autoridade sobre nós, para tocar no mais profundo das nossas almas, e arrancar de nós aquilo que muitas vezes nos entristece, aquilo que muitas vezes tenta nos parar como povo de Deus da terra, povo escolhido, nação santa, de propriedade exclusiva do Senhor, que foi comprado por um alto preço. Muitas vezes, ó Deus, o inimigo tenta nos parar, mas o Senhor é aquele que nos dá certeza, o Senhor é aquele que faz com que o nosso coração continue batendo com alegria, sabendo que o Senhor é o autor da vida, o Senhor é aquele que está no controle. Então fale conosco, no nome de Jesus, amém. Amém? Se Deus falar com você, você vai obedecer, amém? Amém. Sim ou não? Sabe, amados, o que muda a nossa vida, e eu nunca canso de dizer isso, o que muda a nossa história são decisões que nós tomamos. O que muda a nossa história. Nós não podemos passar a nossa vida inteira dizendo que somos cristãos e não deixar Deus agir nas nossas vidas. Eu não acredito de maneira alguma que nenhuma pessoa, trazida pelo Espírito Santo, até a presença do Pai em adoração, porque nós não saímos da presença do Pai, mas agora reunidos como corpo de Cristo na terra, com autoridade, porque essa autoridade não foi dada ao pastor, não foi dada ao líder lá na sua casa, essa autoridade foi dada à igreja. O que a igreja ligar na terra está ligada nos céus, o que a igreja desligar está desligada. Então, nós, como corpo de Cristo, nós temos autoridade esta noite aqui, para ligar bênçãos sobre as nossas vidas, mudanças nas nossas vidas, transformação. Então, você não pode entrar num culto como esse e sair da mesma forma, e achar que a sua vida amanhã, ela vai ser igual
ontem. Não, 1000 vezes não. Deus tem algo novo para acrescentar no teu coração. Você é uma luz viva que caminha pelas ruas dessa cidade, e o texto é bem claro, que nós temos que entregar, nós temos que confiar, porque se nós entregarmos e confiarmos, Deus vai fazer sobressair a sua justiça sobre nós como uma luz. E ele fala mais: o teu direito como o sol ao meio-dia. Ou seja, mesmo que você esteja lá no fundo de um poço, mas ao meio-dia, se você olhar lá do fundo do poço, você vai ver o sol. A gente mexe com construção, então, com venda de imóveis, e sempre nas casas tem um lugar chamado posto de luz. Você já ouviu falar em posto de luz? Se você chega na casa ao meio-dia, você vai ver que o posto de luz tem o sol lá. A Bíblia diz que aqueles que entrega a vida ao Senhor, confia nele, ele faz com que o teu direito seja como o sol ao meio-dia. Aonde você estiver, o sol da justiça vai estar brilhando sobre a sua cabeça. Os anjos do Senhor, enviados por Deus, vai estar dizendo assim: olha lá o meu filho lindo e maravilhoso, ele está sendo luz nessa cidade, o sol da justiça está brilhando sobre ele. Então, esse salmo de número 37, versículo de número 5, o nosso amado e querido irmão Davi, que nós vamos encontrar lá no céu, eu acredito que ele estava bem inspirado quando ele escreveu, e eu quero falar sobre o sobrenatural de Deus esta noite, para você confiar e você entregar e você ver o sobrenatural. Pastor, o que eu tenho que fazer para que o sobrenatural de Deus aconteça na minha vida? O que eu tenho que fazer? Porque eu tenho algumas coisas, nós ouvimos falar tanto desse tema, e parece que o sobrenatural não acontece, e eu tenho clamado a Deus, porque muitas vezes aquilo que eu preciso parece que não acontece na minha vida, e eu coloquei aqui que há coisas que não mudam, por mais que nós nos esforcemos. E eu aprendi, pastor, que ao longo da minha história, eu tentei mudar algumas coisas. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Você já tentou mudar algumas coisas na sua vida, e você cansou, você ficou irritado, você envelheceu, você brigou, você discutiu, uma confusão tremenda, mas você não consegue mudar, porque tem coisas que não mudam. Por exemplo, o tempo e o segundo do relógio, você não consegue mudar. O tempo é algo que você não muda, por isso que você tem que aproveitar cada dia que passa, cada momento que você está vivendo. Por exemplo, o seu passado, não dá para você mudar o seu passado, mas dá para você aproveitar o presente e se preparar para um futuro glorioso na presença do Pai. Então tem pessoas que elas vivem presas no passado, não vivem o presente e não avança para o futuro, porque alguma coisa no passado não aconteceu na vida, como deveria ter acontecido. Outro fato que você não muda, o fato de pessoas amadas que partem dessa terra. Esses dias atrás, o pastor Alexandre esteve lá, eu perdi o meu amado pai, uma tristeza, porque o meu pai estava comigo o tempo todo. Meu pai é membro da minha célula já há 15 anos. Minha célula começa às 8, 6 horas ele estava na célula. 15 anos que o meu pai chegava às 6 horas na célula. E aí, ele vai na célula na minha casa, depois na quinta-feira ele vem comigo para Vera Cruz na célula, e aí na sexta-feira também ele está comigo, no sábado também, no domingo ele almoçava com a gente. Muitos anos depois que a minha mãe faleceu, meu pai junto, e de repente Deus leva o meu pai, ele ficou doente, 2 meses e meio meu pai partiu. E aí onde você anda pelas ruas da cidade, a gente que fica olhando e vê se encontra o meu pai, porque ele parecia circular, onde você andava, você encontrava ele na cidade, o dia todo. E de repente meu pai se foi. Então,
Não tem como você mudar isso. Isso acontece, nós nos entristecemos, outras pessoas, serem contra algumas decisões que você toma na vida, não tem como você mudar. Então, não tente ficar tentando mudar aquilo que você não consegue. Entregar é decisivo para o sobrenatural de Deus. Entregar é decisivo. São 13 anos de história, 13 anos caminhando com o povo, e eu tenho certeza que para o pastor Alexandre e a pastora Renata chegarem até aqui, foram dias de entrega de choro, entrega de lamento, entrega de decisões. Muitos momentos na vida parecia assim ser tão difícil, e aí passava uma semana, olhava para trás, Deus resolvia, porque você não conseguia resolver coisa nenhuma, aí você olhava para trás, só Deus mesmo para resolver, porque tem momento na nossa vida que é assim, que a gente batalha, quando você esquece, Deus resolve, você não lembra mais. Então, amados, nós temos que aprender a entregar, e entregar é o mesmo que você aceitar aquilo que você não pode mudar. Por que eu entrego? Porque eu aceito aquilo que eu não posso mudar. Tem coisas que eu não consigo mudar, aí eu coloco nas mãos de Deus, falo: Deus, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu não sei como está o seu coração aqui esta noite, eu não sei como você entrou aqui, mas eu tenho certeza que existem pessoas que entraram aqui esta noite precisando entregar algo nas mãos de Deus. Deus falou forte no meu coração: tem coisas que você precisa entregar, senão você vai morrer com esse negócio. Angústia na alma, tristeza no coração que gera, e você tem que aprender a entregar e a confiar, porque Deus, Ele é soberano para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, entregar. Pare de lutar contra aquilo que é inevitável. Acabe com a mágoa, sabe? Nós estamos vivendo agora, eu não sei se vocês têm reparado, mas nós estamos vivendo um período das mágoas, Pensa num povo magoento, qualquer coisa: ai, pastor, estou tão magoado, eu estou magoado com a minha esposa, magoado, eu estou magoado, estou tão magoado. Entrega para Jesus, confia nele, sabe? A era da mágoa, aceitar, livra você de preocupar com algo que você não pode mudar, e você começa a ter uma direção e se entregar nas mãos do Senhor. Então, para você entregar e confiar, você tem que parar de fazer o quê, pastor? Parar de fazer o jogo da culpa. O que é o jogo da culpa? O jogo da culpa é que sempre tem alguém que é o culpado daquilo que não deu certo. Certa feita, Jesus estava caminhando com os seus discípulos, e aí encontraram um cego de nascença. João capítulo 9, se você for ler depois na sua casa, a partir do versículo 1. E os discípulos chegaram até Jesus e perguntaram assim: Jesus, de quem é a culpa? Quem pecou? Porque ele nasceu desse jeito? Explica para nós, Jesus, de quem é a culpa? Aí Jesus olhou para os seus discípulos e falou: não, a culpa não é de ninguém. O problema não são os pais, os vizinhos, os parentes, a igreja que ele frequenta. É para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Mas os discípulos continuaram: mas conta para nós de quem é a culpa. Jesus não estava preocupado com aquilo que acontecera com aquele jovem até o momento que ele teve um encontro com Jesus. A preocupação de Jesus é: o que é que nós vamos fazer da agora para frente? Como nós vamos resolver essa situação? Ele tem um problema, ele tem uma deficiência e ele precisa ser curado. O que é que nós vamos fazer? Então, amados, eu aprendi que se eu quero ver o sobrenatural de Deus acontecer na minha vida, eu tenho que parar de fazer aquele jogo.
e deixar Deus agir, entregar, confiar, crer que o meu Deus é aquele que está com a justiça sobre a minha vida, a luz dele está brilhando sobre a minha cabeça, e o sol dele, ele é o sol, está sobre mim. É como se for ao meio-dia, aonde quer que eu esteja, o sol vai estar brilhando sobre a minha vida. Por que o sobrenatural não aconteça? Porque muitas vezes eu faço esse jogo da culpa. Então, amados, esse homem que estava com um problema sério, Jesus não ficou olhando para ele, tentando achar culpa para resolver o problema, para operar o milagre. Por que será que a minha casa está assim? Por que será que a minha esposa é desse jeito? Por que será que o meu filho é desse jeito? Por que a igreja é desse jeito? Por que o meu casamento é desse jeito? O culpado é ele, o culpado é ela. O culpado é o pastor. Se o pastor arrancasse aquela barba, seria completamente diferente. Culpado, agora eu sei que é o culpado. Culpado é o Tiagão que fica nesse computador, depois ele sai daí, senta nessa bateria, faz um barulho. O culpado. Eu não sei se você conhece pessoas assim, que culpa. A esposa olha para o esposo, é muito comum, as pessoas nos procuram e falam: pastor, se não for o meu marido, se não fosse ele, eu estaria bem melhor. Aí eu falo: larga dele para você ver o que você vai arrumar. Se esse está ruim, minha filha, imagina outro. Aí alguns maridos falam assim: pastor, porque o senhor não conhece a minha esposa. Pensa numa mulher que dá trabalho, se ela fosse diferente. E aí eu pergunto: quantas vezes você levou ela para jantar fora esse ano? Ele falou: nem uma vez. Porque o problema, pastor, eu falei: mas por que você não levou? Ele falou: o culpado é o governo. O culpado é o governo, que não aumentou o salário. Se eu pagar uma coxinha para minha esposa, eu não pago a conta de luz. Nem no Pasburg não veio. Come essa coxinha, vai jantar fora, chega em casa, cortou a luz, aproveita, dorme no escuro. Quem sabe acontece alguma coisa. Essa síndrome da culpa. O senhor viu a mulher que o senhor me deu? O Adão perguntou para Deus: eu nem pedi. Pensa num cara que estava tranquila. O senhor arrumou uma mulher, e a mulher que o senhor me deu, falou que tinha uma fruta aí, e ela comeu essa fruta. E depois, além dela comer a fruta, ela também me induziu a comer a fruta. E aí Deus pergunta: e aí? Ele falou: aí que nós estamos nós dois, nu, pelado, com a mão no bolso, atrás de um pé de banana. Essa foi a conversa do Adão. Então, e isso vem até nós, o jogo da culpa. De quem é a culpa? Por que essa pessoa está nessa situação? Por que essa família está nessa situação? Se nós cremos no Deus do sobrenatural, e o Davi, há 2.800 anos atrás, quase 3.000 anos atrás, ele pega a sua pena e escreve assim: confia no Senhor, entrega os seus caminhos, confia, e o mais Ele fará sobressair sobre a sua vida a justiça dEle, e o sol vai brilhar como o meio-dia sobre a sua cabeça. Paz Church de Marília, espera no Senhor e descansa nele. É uma palavra tão poderosa para os nossos corações. Sabe, amados, quem faz o jogo da culpa nunca sara.
nunca completa, porque o jogo da culpa ela não sara, ela não completa, ela não une, ela não constrói, ela não resolve problemas, ela não resolve situação. E aí Jesus veio para romper esses ciclos nas nossas vidas. Quando nós entregamos a nossa vida no Senhor Jesus, quando nós entregamos, Jesus, ele, ao invés de nós fazermos a pergunta que os discípulos fizeram, Jesus, de quem é a culpa? Nós podemos fazer a pergunta assim: Jesus, o que eu posso fazer de agora para frente? Amanhã é segunda-feira, Jesus. Eu tenho uns desafios grandes pela frente. Eu tenho sonhos, eu tenho projetos para minha casa, para minha família. Eu tenho sonhos também para minha igreja. Mas eu sei que está tão difícil, Jesus, e o Senhor está comigo, está andando comigo. O que é que eu posso fazer? O que eu posso fazer pela vida do meu esposo, pela vida da minha esposa, pela minha família, no meu trabalho, na minha empresa? Dá uma ideia boa. Dá uma ideia boa. Coloca a mão sobre a sua cabeça todos os dias de manhã. Eu tenho feito isso nas madrugadas. E hoje pela manhã eu estava dando uma aula no Tadel e eu falei sobre isso. Eu tenho feito isso já há algum tempo. Eu coloco a mão na minha cabeça e falo: Senhor, não deixa eu ser envergonhado. Porque uma das estratégias do diabo é envergonhar você. É fazer com que você sinta vergonha de algumas coisas que acontecem, do pecado que aflige, das palavras que saem dos lábios, de situações complicadas na vida. E aí você tem que aprender a colocar a mão sobre a sua cabeça e falar assim: Jesus, não deixa eu ser envergonhado não. Eu quero entregar minha vida totalmente em suas mãos. Eu quero confiar, eu quero entregar e parar de culpar o Senhor, de culpar os outros, de culpar a mim mesmo, de culpar a nós mesmos, Senhor. O Senhor falou que é para a gente entregar. Então, amados, quando Jesus morreu naquela cruz, Ele levou sobre si os nossos fracassos. A palavra de Deus diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. São 13 anos caminhando juntos, Deus operando milagres, sarando as nossas feridas, dando condições para nós, trazendo água cristalina do trono, e Deus tem trazido palavras tão poderosas aos nossos corações. E quando nós começamos a trabalhar nesse tema do sobrenatural, eu fiquei tão empolgado, eu falei: Deus, eu preciso do sobrenatural, esse ano eu preciso dos milagres, eu preciso de tantas coisas. Talvez eu não tenha desfrutado daquilo que Deus tem dado. Então, amados, quando você entrega e confia, Deus, Ele dá a oportunidade de você fazer algo maravilhoso. O que é, pastor? Fazer aquela descoberta maravilhosa de quem você é. Quando você deixa de dar desculpas, quando você para de tentar resolver aquilo que não dá para ser resolvido, você começa a fazer a maravilhosa descoberta de quem você é em Cristo Jesus. E quando o crente, o cristão, descobre quem ele é em Cristo Jesus, ele fica grande. Não grande para ser soberbo, mas grande para ser servo, grande para servir, grande para adorar, para se alegrar. É como as meninas e os meninos que estavam cantando. Vocês gostaram agora dos meninos, né? Dos meninos e das meninas cantando aqui. Eu sinto, eles enchem o peito para adorar a Deus. A menina do baixo, parabéns. Olha, ela só está aqui, ó. Que coisa maravilhosa, não é? Quando você faz essa maravilhosa descoberta. Tem horas que eu estou andando assim nas ruas da cidade, e tem horas que você esquece que você é filho de Deus. Já aconteceu isso com você?
E as coisas da vida começam, parece que apertar. Teve um momento na sua vida que parece que você foi pressionado assim contra a parede? Quem já sentiu assim? Aí você vai se encolhendo. Aí o inimigo vai te apertando. Você acorda pela manhã, parece que não tem nem vontade de tomar café. O café é amargo, mesmo você colocando açúcar e adoçante. E aí você vai sendo pressionado. Você esquece de quem você é. E aí você lembra e você faz a maravilhosa descoberta de quem você é em Cristo. Aí você levanta. E aí de repente eu estou andando pelas ruas da cidade e falo: Senhor, tem tanta conta para pagar hoje, tem algumas coisas para resolver, problemas. E aí você vai encolhendo, parece que não encontra ninguém. De repente o Espírito Santo fala: ei, eu estou aqui. E aí você cresce novamente. Você começa a olhar a rua, ou as ruas, com um olhar diferente. Porque agora você já não está enxergando mais com os seus olhos carnais, mas é com o Espírito Santo que está dentro de você. Você nasceu de novo, você é nova criatura, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 9, o Pedro escrevendo, pega a sua pena, talvez o Marco escreve para ele. Eu acredito que o Pedro já não era mais o pastor ali da igreja de Jerusalém, o Tiago tinha assumido aquela igreja. Mas o Pedro, ele escreve, e essa carta vai não apenas para a igreja de Jerusalém, mas para os gentios e para os países asiáticos. E ele fala assim: vocês agora é um povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva, povo que foi resgatado e trazido para a sua maravilhosa luz. E agora vocês têm autoridade para anunciar o nome daquele que resgatou vocês, porque antes vocês não eram, mas agora vocês são. Agora vocês faz parte de um povo. E uma coisa linda que o Pedro fala: agora tem um Senhor sobre a vida de vocês. E o Senhor que está sobre a vida de vocês não é o Senhor que escraviza, mas é o Senhor que liberta. Porque a palavra Senhor na Bíblia significa dono, proprietário, aquele que tem o controle, que está no comando. Agora ele fala assim: olha, agora vocês têm um Senhor, mas esse Senhor que agora vocês têm, não é o Senhor mais que escraviza vocês, mas é o Senhor que liberta vocês, que vocês podem chamar até de Abba Pai, de papaizinho. Não é mais aquele que muitas vezes as religiões tentam colocar sobre a vida de vocês. E o próprio Jesus, falando dele mesmo para os seus discípulos, ele disse assim certa feita: eu não vos chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu chamo vocês de amigos. Por quê? Porque tudo aquilo que eu recebi do meu Pai, eu tenho revelado a vocês. Embora vocês querem serem servos, mas vocês são servos livres. Agora vocês fizeram a maravilhosa descoberta, de quem vocês são: povo escolhido e de propriedade exclusiva. Repita comigo, fala: eu sou exclusivo de Deus. Você tem essa certeza? Você sabe o que é você ser exclusivo de Deus? É você poder abrir os olhos amanhã, Tiagão, e falar assim: olha, Deus, eu sou exclusivo seu. E você acreditar na palavra de Deus que diz assim: olha, no meu ungido ninguém toca. É você saber que Deus dá oportunidade novamente para você.
E quando Deus fala, o nosso amado e querido Davi está dizendo assim: entregue e confia, descanse e espera. Você vai ver a justiça de Deus e o sol vai brilhar como o meio-dia. Ele está dizendo assim: olha, deixa o fracasso para trás. Se você fracassou em alguma coisa até hoje, lembra-te que o Deus que você entregou a sua vida, Ele não olha para você como um fracassado, mas Ele olha para você como um campeão. Eu gosto muito de contar uma história, e um tempo atrás, o pastor Alexandre conhece lá a minha casa, onde eu morava, porque eu mudei de lá, pastor. Tem uns pés de coqueiro, e um tempo eu fui limpar lá os pés de coqueiro, e tinha uma caixa no meio do pé de coqueiro. Não sei quem colocou aquela caixa lá, e a caixa estava de boca para baixo no meio. É uns coqueiros que saem como chama aquilo? Areca? E quando eu virei a caixa, acho que tinha umas 5.000 lagartas dentro daquele negócio. É aquelas lagartas que dão nos pés de coqueiro e depois elas viram borboletas. Quando eu virei, eu falei: meu Deus, quantas lagartas! E aí tem uma história. Um dia estava tendo uma reunião de lagartas, e elas estavam conversando, a história, aquela mente lagartal, que todos vocês conhecem. Aí uma lagarta contava uma história, a outra ria, a outra contava uma piada, a outra contava um problema. Aí uma lagarta contou do relacionamento dela com o seu lagarto, que não estava muito bem. A outra lagarta, o filho estava com gripe. E aquela reunião de lagartas correu por muito tempo. E aí uma lagartinha lá no meio disse assim: eu tenho um sonho, e você sabe que um dia eu acredito que eu ainda vou voar. E as lagartas com a cabeça lagartal, todas começaram a dar risada. Pensa numa confusão naquela reunião de lagartas. Ficaram mais de meia hora dando risada. Quem é você para voar? Você nasceu para rastejar. Você nasceu para ser lagarta. Não é assim que o diabo faz com você, ou tenta fazer? Olha para a sua história. Olha para a sua história de família, para os seus antepassados. Olha para a igreja. Tem pessoas que dizem serem cristãs, mas esses dias uma pessoa disse assim para mim: as pessoas dizem serem cristãs, mas elas morrem também. As pessoas acham que a igreja existe para orar para ninguém morrer, pastor, para ninguém ter problemas. A igreja não existe para deixar ninguém rico. O papel fundamental da igreja é preparar santos para entrar na glória. Esse é o papel da igreja, esse é o papel principal. Se perguntar para você qual é o papel da igreja existir: preparar santos para entrar para o reino de Deus. Esse é o papel da igreja. E o restante das coisas, o restante Deus vai trabalhando. Deus vai abrindo portas. Deus vai dando sabedoria, porque conhecimento todo mundo tem. Conhecimento é aquilo que nós adquirimos. E a sabedoria é aquilo que vem de Deus para você colocar em prática aquilo que você aprende, aquilo que você adquire ao longo da sua vida. E é por isso que o Salomão pede sabedoria a Deus, porque conhecimento ele tem. Ele brincava no tapete do palácio do seu pai, chamado Davi. Ele cresceu no palácio, ele cresceu vendo as vitórias de Davi sobre o seu povo. Mas um dia ele chega e Deus fala: pede o que você quiser. Ele falou: Senhor, eu quero sabedoria, porque o meu pai, o seu servo, que o Senhor conhece muito bem, ele teve um sonho. Pensa num cara da hora, e ele colocou tudo isso nas minhas mãos, um povo que eu não consigo nem contar.
Eu tenho conhecimento, mas como eu vou administrar isso? Então, o cristão, Deus vai dando essa sabedoria, e ele se torna um excelente comerciante, um excelente funcionário, um excelente patrão. Deus multiplica, ele é fiel a Deus, Deus repreende o devorador, Deus dá visão de águia. Então, amados, está lá aquela reunião, a lagarta começou a esfregar os olhos, começou a chorar, pegou um lenço que estava assim em cima de uma bancadinha, começou a andar cabisbaixo. Você já viu uma lagartinha andando com a cabecinha baixa? E quando nós estamos pressionados pelo inimigo, o que nós fazemos? A minha esposa sempre fala assim para mim: levanta o ombro. Quem já passou por isso? Quem não tem uma mulher dessa em casa não sabe o que é isso, rapaz. Levanta, rapaz, melhora essa postura, ela fala. Eu dou uma esticada assim. Já aconteceu isso com você? Você acordar pela manhã e chegar assim, Tiagão. Aí a Mi falou: levanta a sua cabeça, rapaz. Ô Jesus, hoje eu não vendo umas 50 panelas, vou arrebentar. Aleluia. A lagartinha deu uma levantada e em cima do pé do coqueiro tinha uma borboleta. A borboleta olhou para ela e falou assim, no meio de todo mundo, olhou para ela, falou: enxuga esses olhos, rapaz. Deu uma levantada nesse ombro aí, lagarta. Melhora a postura. Aí ela parou, levantou a cabecinha lagartal. Ela falou assim: eu acredito em você. Eu acredito que é possível você voar assim. Sabe por que ela disse: eu acredito em você? Porque ela já fora um dia uma lagarta. E como ela foi uma lagarta e agora ela era uma borboleta, ela sabia que havia possibilidade. Se ela continuasse confiando, entregando, crescendo, ela se tornaria uma borboleta. Sabe por que Deus acredita em nós? Porque Jesus acredita em você? Porque um dia ele se tornou humano. Ele foi 100% homem e não se usurpou ser igual a Deus. As dores que Jesus passou foram verdadeiras. Aqueles pregos foram verdadeiros. Aquela cruz, desde quando Jesus ali foi julgado e entregue nas mãos dos malfeitores, quando colocaram aquela coroa de espinhos na cabeça de Jesus, até ele chegar ao Gólgota, dá aproximadamente 1000 metros ou mais de 1 quilômetro. E onde Jesus foi julgado está aqui, o Gólgota está lá. Então 1000 metros subindo escadarias, terreno pedregoso. E diz alguns historiadores que aquela cruz pesava em torno de 130 quilos sobre os ombros de Jesus. E aquela multidão que uma semana antes do domingo de Ramos gritava assim: bendito é aquele que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, e estendiam ramos verdes para Jesus passar. Na quinta-feira estava gritando assim: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E Jesus ali como se sozinho, sem ninguém, mas ele olhava para um túnel do tempo e sabia que lá em Marília haveria de existir uma igreja chamada Paz Church, com muitas lagartinhas prontas para voar, porque ele acreditava em nós e continua acreditando. E porque Jesus, ele passou o que passou, ele conhece o nosso coração e conhece as nossas limitações. E essa mensagem que eu gostaria de deixar para você aqui esta noite. Você tem
tentado segurar muito com as suas mãos. Você tem que aprender um pouco a descansar no Senhor e esperar nele. Você tem que aprender um pouco a confiar. Você tem que aprender um pouco a entregar. Entregar significa: eu não dou conta não, Jesus. Ah, pastor, o meu filho não se converte. A minha filha não se converte. O meu esposo, o que eu faço? Deixa eu dizer uma coisa para você, my friend. Jesus, ele é muito mais interessado na sua família do que você mesmo. Faça o seu papel de pai, faça o seu papel de mãe, faça o seu papel de irmão, de cristão. Continue firme. Deus jamais vai decepcionar você. Deus vai trazer a vitória para a sua vida. Eu quero declarar essa noite que tudo aquilo que estava emperrado, amarrado, tudo aquilo que o cadeado parece trancado, uma corrente, Deus vai abrir em nome de Jesus, se você confiar e entregar. Enxugue as lágrimas e coloque o coração diante das mãos do Senhor. Essa é a palavra de Deus para essa igreja que está completando 13 anos de existência nessa cidade, como Past Church, porque já tem toda uma história. Deus vai abrir portas, e eu tenho certeza que esse ano do sobrenatural, você vai chegar aqui no final deste ano, e eu digo mais, a semana que vem você já vai dar testemunho nesse altar, daquilo que Deus já está operando hoje na sua vida. Há uma nuvem de glória sobre a sua cabeça, há uma esperança para o ferido, há uma esperança para aqueles que aprendem a entregar de todo o coração aquilo que aflige a alma, em nome de Jesus. Pastor, meu problema são dores, enfermidades, meu problema é financeiro, meu problema é angústia na alma, eu não consigo dormir à noite, eu fico preocupado, eu ando de um lado para o outro, amanhã eu tenho tantos afazeres, e eu não sei o que fazer. Aproxime de pessoas cheias de fé, converse com pessoas que tenham mais fé do que você, ligue para alguém que possa te auxiliar em oração. Se você ainda não faz parte de uma célula, em nome de Jesus, procure hoje fazer parte de uma célula. Chega lá, fala para o líder, coloca a mão sobre a minha cabeça, ora, para que eu possa criar asas, para que eu possa voar. Ensina-me a entregar. Ligue para alguém que te ama de verdade, que tem intimidade com Deus. Não há erro nenhum nisso. Quantas vezes eu ligo para pessoas de madrugada e digo assim: ora por mim, porque existem coisas que nós não conseguimos resolver sozinhos, tem coisas que nós não conseguimos entregar, tem coisas que nós precisamos colocar diante do altar do Senhor, e muitas vezes nós não conseguimos, e aí o diabo começa a nos acusar, achando que nós somos um fracasso completo. Nós podemos fracassar em algumas áreas da nossa vida, mas nós não somos um fracasso completo. Aquela multidão, quando olhou para Jesus, aquela multidão achava que Jesus era um fracassado, porque agora Jesus está com uma cruz sobre os ombros, mas não era ele. E quando Jesus foi levantado naquela cruz, aquela multidão, achando que Jesus era um derrotado, achando que Jesus era um fracassado, Jesus olha para aquela multidão e fala assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Só que o que o diabo não sabia é que ao terceiro dia Jesus iria ressuscitar. E hoje eu tenho uma palavra para o teu coração: Ele está vivo.
Ele faz parte da nossa vida, Ele faz parte da nossa história, Ele faz parte da história desta igreja, Ele faz parte da história da sua família. Enquanto nós estamos aqui, Ele está olhando para nós, está nos abraçando. Fracassamos em algumas coisas, como fracassamos, né, pastor? Como fracassamos, mas nós não fracassamos em tudo. O diabo pode até ter nos impulsionado, né, Tiago? Você já fracassou também alguma coisa, não fracassou? Mas você nunca fracassou em tudo, porque Jesus é aquele que nos coloca em pé, Jesus é aquele que dá oportunidade. Eu estou vivo, e eu intercedo por você. Eu não sei qual é o milagre que você precisa nesses 13 anos, mas eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus, amém? Você está disposto a entregar nas mãos do Senhor Jesus? Quem tem algo para entregar nas mãos de Jesus essa noite? Eu tenho um monte de coisa, amados, para entregar, e eu estou aprendendo a entregar agora. Talvez eu fique uma noite sem dormir, mas na outra eu falo assim: ah, capiroto, a segunda noite você não vai deixar o sem sono não, estou entregando agora nas mãos de Jesus. E aí Ele entra com providência, e aquilo que muitas vezes estava entristecendo, Ele começa a entrar, Ele começa a colocar as mãos. E quando eu olho para trás hoje, eu vejo o grande milagre que Deus fez. Hoje nós terminamos o Tadel, e aí geralmente no domingo eles almoçam lá em casa, e quando nós chegamos em casa, eu estou morando bem no centro da cidade agora, o meu netinho já estava lá com a bicicleta, e eu fiquei olhando, ele está um homem, né? Está do meu tamanho já, de bicicleta, com um shortão desse tamanho assim, tudo rasgado, shortão, de bicicleta. Falei: ô louco, nego, você veio sozinho? Eu vim, vô, já anda a cidade inteira. 11 anos, uma história, o pastor Alexandre acompanhou, né, desde quando ele nasceu, você lembra, pastora? 11 anos, a Maria vai fazer 10 anos, do tamanho da minha esposa já, e ela é grandona, ela chega, corre assim, ela pula em mim, aí quase que eu caio de costas, porque eu não aguento ela, tão grandona que ela já está, mas é uma criança ainda, tem 9 anos, mas está do tamanho da minha esposa, mais alto do que eu, quase. E agora essa semana vai nascer a Rebeca, está para nascer, nós só estamos com o celular aí ligado aí, porque qualquer hora dessa vai nascer a Rebeca. A Larissa é filha do pastor Walter e da pastora Eliana, que vai ministrar o curso aqui, né? Pais e filhos, é isso, pastor? Depois você manda lá o dia para a gente, manda o link lá para nós. Então agora o meu filho, Mário Henrique, é casado com a Larissa, e agora vai nascer a Rebeca, essa semana, que não passa dessa semana, está todo mundo assim, agora vai nascer a Rebeca, aquela confusão tremenda, né? E aí você olha para trás e vê o que Deus fez. Não era nem para nós estarmos aqui, não era nem para nós estarmos juntos. O diabo tentou acabar com a nossa vida, com o nosso casamento lá em 1992, quando éramos tão jovenzinhos, mas Deus entrou na nossa vida, e de lá para cá, pastor, nunca mais teve problema. E aí eu descobri que Deus não resolve problema, Deus resolve pessoas. Porque toda vez que Deus resolve um problema meu, eu ia lá arrumar mais 10 para Ele. Você faz isso. Toda vez que Deus resolve um problema, você vai lá e arruma mais 10 para Ele. Depois fica chorando, igual eu. E aí quando eu olho, eu agradeço, Deus, como foi bom entregar e confiar, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E eu quero orar com você essa noite, que precisa de um milagre.
Eu gostaria que você se colocasse em pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você que precisa de um milagre. Se você não precisa, pode ficar sentado. Eu, se tivesse uma escada, eu ia subir, porque eu preciso de muitos milagres. Muitos milagres. Nós temos sonhos, milagres para a igreja, sonho para os prédios lá da igreja, reforma. Porque nós não temos lugar lá mais para pôr crianças, pastor. Precisamos urgente fazer salas para as crianças. Muitas crianças nascendo. Precisamos de um milagre. Pastor, mas o milagre financeiro não é só trabalhar, porque eu tenho um pai. Eu tenho que falar da minha vida para o meu pai. Pai, eu estou precisando de uma grana. Quando o Davi precisa, o que ele faz? Ele liga e fala assim, o pastor Alexandre, levanta os 2 dedinhos para cima. Aí o pastor levanta, pensa que é para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Ele fala, não, esfrega um no outro, assim. Faz um pix, agora está na moda esse negócio, rapaz. Estou pegando trauma. Então, talvez o que está afligindo você é uma conta que você tem que pagar amanhã. É um salário seu que não aumenta. Só aumenta as despesas. Boletos que estão amarelados. Pastor, o que é que Deus tem a ver com isso? Claro que Deus não tem nada a ver com isso. Mas eu sou filho e Ele pode me orientar. Ele não é um pai de amor, como diz o pastor Alexandre. Em todo o início da oração dele, ele fala assim, pai de amor. Vocês prestaram atenção? Pai de amor, eu quero orar pela vida do pastor Mário. É só pelo amor de Deus mesmo. Então eu quero orar com você essa noite que precisa de um milagre em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria muito que você tivesse fé para receber. Senhor, eu quero pedir agora a unção do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Aqui está um povo que te chama pelo Teu nome, povo de propriedade exclusiva. Essa nação é santa. Pai, o sangue do Teu Filho amado, Jesus Cristo, tem estado sobre a vida desses homens e mulheres. Pai, esses homens e mulheres têm buscado a Tua face, têm estado na Tua presença, têm clamado, ó Deus, por milagres, por coisas que estão paradas. Meu Deus, eu sei que Tu és o Deus que opera maravilhas na vida dos Seus filhos. E hoje é noite de festa, hoje é noite de alegria. Hoje é a noite, ó Deus, onde nós celebramos a vitória do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, hoje nós estamos celebrando 13 anos de Paz Church aqui nesta cidade. O Senhor, meu Deus, tem honrado os lábios do Teu Filho, pastor Alexandre, pastora Renata, toda a sua equipe, toda essa liderança preciosa. O Senhor, meu Deus, tem derramado da Tua unção, da sabedoria dos céus, sobre a vida desses meninos e meninas, Deus, líderes tão abençoados, líderes de células, ó meu Deus, esses meninos do louvor, da mídia, Pai, que tem trabalhado com tanta unção, com tanta sabedoria. E eu sei, meu Deus, que Tu és o Deus que opera milagres e maravilhas. O Senhor tem usado a vida do pastor Alexandre para ministrar, ó Deus, a palavra nesse altar. Os Seus filhos têm se alimentado com o mais puro trigo dos céus. Palavra do Teu trono não tem faltado nesse altar. Oh Espírito Santo, o Senhor tem trazido palavras de unção e sabedoria aos nossos corações. E essa noite não fora diferente. O Senhor, meu Deus, nos ensinou que nós temos que entregar, nós temos que confiar.
E nós queremos entregar agora, meu Deus, em suas mãos, aquilo que muitas vezes tenta nos parar, que tenta, meu Deus, muitas vezes, fazer com que a alegria não seja completa no nosso coração. Meu Deus, quantas vezes o inimigo tentou nos parar, quantas vezes o inimigo tentou colocar uma pedra nos nossos pés, um fardo sobre os nossos ombros. O peso muitas vezes tem sido tão forte, e nós muitas vezes andamos cabisbaixo, como fracassados, como derrotados, achando que somos perdedores. Mas o Senhor nos alimenta, o Senhor nos fortalece, o Senhor faz com que aquilo que parecia perdido foi apenas uma oportunidade de aprendizado. Então, Pai, eu quero pedir agora, Espírito Santo, venha com poder e grande glória, vai tocando agora, sopra o sopro da unção, sopra o sopro da sabedoria, o sopro da cura, da restauração, do milagre, da fé. Oh, Espírito Santo, como o Senhor tem sido bom, como o Senhor, meu Deus, tem cuidado dos seus, como o Senhor tem entrado com providências. Oh, Espírito Santo, nós queremos glorificar e exaltar o Teu nome esta noite, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abraçado com braços fortes. Show de camanaias, reina lá, bastou de canta, na basuriande, na bastou de canas. Oh, Espírito Santo, vai nos abraçando, Espírito Santo, vai nos abraçando, vai nos tomando em seus braços fortes agora. Nós queremos sentir o afago que vem do teu trono sobre nós. Quantas vezes o inimigo tentou nos desproteger. Ah, Pai, papaizinho, ah, papai, eu clamo a Ti agora, Espírito Santo. Há pessoas aqui que precisam de um milagre, Pai. Oh, Espírito Santo, tem pessoas aqui se arrastando, não sabem nem como chegou aqui esta noite, mas o Senhor é aquele que liberta, o Senhor é aquele que coloca em pé o cansado. Então, Pai, abraça essa mulher agora, Pai. Tira as dores, tira as dúvidas, Jesus. Show de camanazes. Tira, Deus. Vai trazendo bálsamo agora. Riade come calaça de ande na basuricantas. Traga o bálsamo agora. Sopra o sopro do Teu Espírito Santo. Como é bom sentir a Tua presença, o Teu perfume. Como é bom sentir o Teu perfume. Ah, Espírito Santo, eu sei que o Senhor se faz. Eu sei que o Senhor se faz presente. Que ande com seriança labaxias dessas. Eu sei que o Senhor está aqui. Há lágrimas, há coração que está trancado, mas o Senhor é aquele que tem a vitória. O Senhor é aquele que traz o consolo que nós precisamos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repita comigo, fala assim: Pai, em nome de Jesus, eu coloco o meu coração em Suas mãos, e eu declaro que o milagre que eu preciso, eu recebi esta noite, em nome de Jesus. Eu estou entregando agora em Suas mãos, Pai, a minha vida, a minha casa, a minha família. Dá-me condições para que eu possa enfrentar todas as lutas,
sabendo que no Senhor eu sou mais que vencedor, em nome de Jesus. Dá um aplauso ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Aleluias. 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 Amém, amados? Como é bom estar na presença do Pai, né? Quem sentiu abraçado aí por Deus? Eu senti abraçado aqui. Amém?